Vamos entrar em briga com meio mundo, mas por um bom motivo. Por um bom motivo. Salmos capítulo 41, verso 1, diz o seguinte: abençoado é aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade. Em outra tradução diz: feliz. Feliz é aquele que se importa com aqueles que padecem. O Senhor livrará em tempos de dificuldade. O Senhor o preservará, o manterá vivo, e ele será abençoado sobre a terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor fortalecerá sobre o leito da enfermidade, e a sua cama não o vencerá. Três irmãos só, não recebe. Amém. Vamos lá. Existe um sentimento que ronda corações todos os dias, que cegam, que fazem com que todas as nossas motivações sejam abaladas, e que a gente perca o coração daquilo que Jesus tem para nós. É um sentimento de ausência, ou aquilo que nós chamamos de infelicidade. Nos sentimos infelizes porque comparamos com o padrão de felicidade que nos vendem, e como o padrão de felicidade que nos vendem está distante, a gente se sente infeliz por conta do padrão. Eu vou melhorar. Estamos na geração dos resultados. Estamos na geração aonde sucesso se mede no saldo, aonde felicidade se mede na casa, no carro que você mora, anda na casa que você mora, aonde as pessoas estão dizendo para nós que a gente tem que ser empreendedor, a gente não pode ser funcionário. Que absurdo! Você CLT, você é um fracassado, você é infeliz. E as pessoas estão colocando cada dia mais um sinônimo de felicidade conectado a um resultado que se diz ser o ideal. Então, nós sempre estamos sendo abalroados por mentiras. Estão nos vendendo a cada dia uma felicidade que não é real. E a gente só sabe que não é real quando descobre que o que venderam depois de comprado não tem o sentido que disseram que tinha. Só se descobre quando se consegue. E aí você percebe que precisava de muito pouco para ser feliz de verdade. Olha só, eu abro a minha internet todos os dias. Eu sou como vocês. Eu gosto de stalkear. Que é? Você achou que não? Gosto. Meu algoritmo é estranho. Aparecem coisas estranhas. E eu também sou abalroado por promessas. Ai, irmão, e eu tenho um problema. Eu não consigo guardar pra mim. Então eu chamo a minha esposa. Falei, olha aqui que absurdo. E aí, hoje é a geração de ostentação. As pessoas mostram as coisas. E eu sei que tem gente que mostra para incentivar, e glória a Deus. Mas você percebe que quando vem acompanhado de um arrasta para cima, o objetivo é errado. E quase sempre manda a gente arrastar para cima depois. Esfrego na nossa cara um carrão e no final diz, quer? Arrasta pra cima. E a gente diz, eu quero. Porque se eu tiver um carro desse, aí sim. E é por isso que estão tudo ficando cada vez mais rico. E aí esfrega um avião na nossa cara.
E a gente pega 3 conexão para viajar, irmão. Uma humilhação e fila, tira da fila, cancela voo. Na nossa vez, quando a gente não vai, eles não cancelam. Quando o piloto não vai, cancela todo mundo. Não é verdade? Sabe, essa verdade que nos estão colocando, ela é muito perigosa. Porque daí a gente está pensando o seguinte: olha, então o dia que eu ter isso, aí sim eu vou ser feliz de verdade. E aí a gente vai para a Bíblia. Bíblia. O que é ser feliz quando a gente olha pela palavra? A Bíblia vai dizer, a primeira coisa que a gente já fica revoltado: feliz é o homem a quem Deus corrige. Que não gostei. Jesus está dizendo para mim e para você: feliz é o homem a quem recebe a repreensão minha. Isso é sinônimo de amor. Deus só corrige aquele que ama. Obrigado, irmã. Tem uma irmã que recebeu lá. Preciso de mais uns 2 irmãos. Irmão, Jesus está dizendo para mim e para você: feliz você é quando você entende que eu sou o teu pai de verdade e me importo com aquilo que você vive e faz. Se eu puxo a tua orelha é porque eu te amo. Tem mais. A Bíblia diz: feliz é aquele que acha sabedoria. A Bíblia está dizendo: feliz é aquele que acha a sabedoria. Feliz é aquele a qual o Pai corrige. Feliz é aquele que deleita-se no Senhor, que descansa nele. A Bíblia não está falando em momento nenhum de resultado. A Bíblia não está falando de momento nenhum de posse. A Bíblia não está falando de momento nenhum de uma faculdade. A Bíblia não está falando de momento nenhum de nada disso. A Bíblia está dizendo que felicidade é quando Jesus está conosco, e o resto é resto. Sabe, e eu queria que a minha geração ouvisse isso com urgência. Lindo, nada que o mundo te oferece te trará a felicidade verdadeira. Tudo é passageiro, tudo perde a graça, tudo muda de sentido, tudo vai desgastando com o tempo. Apenas uma coisa dura para sempre. Apenas algo é perene e duradouro, e o nome é Jesus. Então agora eu começo a ficar um pouquinho com vergonha alheia de quem ostenta, de quem vende isso como felicidade. Vou falar uma coisa pra você. Gravei um programa de televisão agora, que vai ao ar agora domingo, com a Eliana. Uma mulher maravilhosa, mulher linda, simpática, querida. Muito mais. Mas foi maravilhoso. Agora escuta essa. Ela foi na minha casa. Irmão, eu tava morrendo de vergonha. E eu fiz a casa dos meus sonhos. Eu não tava com vergonha dela. Eu tava pensando assim: o que as pessoas vão pensar? Sabe, será que eu não tô sendo esse, ostentando e tal? Só que aí eu entendi um negócio. As coisas da nossa vida, do final, estão totalmente conectadas com as do começo. Eu vou explicar. A felicidade que nós vivemos na nossa casa hoje ficou muito claro. Nós vivíamos lá na kitnet igual. Irmão, nós era muito felizes na kitnet. Nós se entrombava toda hora. Irmão, um ar gelava a casa toda. Parecia a Europa. Um ar, 9.000 BTU. Gelava tudo. A conta era mais alta que o aluguel. E nós não estava nem aí, irmão. Era feliz demais. Nós entendemos desde o começo que nunca estava no negócio, que nunca estava no carro, nunca estava na casa, sempre estava na gente. Então eu e a minha chefe, a gente descobriu mais rápido, graças a Deus, que a gente nunca precisou de nada daquilo que hoje Deus nos deu por graça e misericórdia. Deus deu porque quis, mas não teve nunca a ver com aquilo, sempre teve a ver com o coraçãozinho nosso. Vocês vão ver depois, se o dia que quiser ver, vai estar lá na televisão. Eu coloquei na frente da minha cama um papel com as continhas da minha primeira kitnet. Aí tem todo esse marasmo de informação que estão mentindo pra gente. Pra mim a história do pescador é maravilhosa. Lembra do homem que é muito rico, que vai visitar o pescador e fala pro pescador empreender, e aí ele vai poder pescar aos finais de semana igual ele. Ele diz: mas eu faço isso todo dia.
Sabe, algumas coisas na vida são constrangedoras. É quando você encontra alguém muito simples que é mais feliz do que você. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você que eu tô aprendendo a cada dia. Existe muita felicidade em ambientes devastados às vezes pela vida. Muito mais do que a gente imagina. Sabe, é muito louco quando você é consolado por alguém que queria consolar. É muito doido quando você tenta ser bênção na vida de alguém e a pessoa que você menos espera tem mais palavra para você do que você para ela. É muito constrangedor quando você vê alguém que não tem a roupa melhor, o carro melhor, a casa melhor, mas o sorriso dela é mais largo do que o seu. Sabe, aí a gente começa a tentar buscar rápido o que é essa felicidade. E eu descobri na palavra: a felicidade existe quando você não vive para si, quando você vive para o outro. Não, eu vou melhorar. A felicidade reside quando você consegue servir o próximo. Quando você consegue servir o outro, ali você se realiza de verdade. Sabe, quando você vê no olho do outro que o que você faz impacta, liberta, transforma, ajuda, abençoa, aquele momento é o que a gente pode chamar de felicidade. Quando nosso coração não está em si mesmado, quando tudo aquilo que a gente faz não gira como nós no centro, mas sempre para o outro, sempre para ajudar alguém. Por isso que quando nós fazemos para abençoar, somos mais do que abençoados. Por isso que quando servimos, somos servidos. Jesus diz: quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve a mesa? E a gente vai dizer: é quem está. E ele diz: não, eu sou aquele que serve a mesa. Ele está dizendo: quer ser feliz? Sirva o próximo, sirva quem precisa, sirva o pobre, sirva o doente, sirva o necessitado. Se você serve, eu vou cuidar de você. Se você serve, eu vou guardar você. Se você serve, eu vou abençoar a tua casa. Se você ajuda, eu vou ajudar você. A palavra de Jesus está dizendo é isso. Se você se importa com o pobre, eu vou me importar com você. Quer o favor do Senhor sobre você? Não se preocupe contigo, se preocupe com o outro. Quer a bênção de Jesus sobre você? Seja a bênção na vida de alguém. Quer a graça de Jesus sobre você? Seja a bênção na vida de alguém. Você vai começar a perceber que o favor do céu é derramado sobre você. As bênçãos do Senhor jorram sobre a tua vida. Por isso que generosidade tem colheita extraordinária. Por isso que quando nosso coração é liberal, não somos propriedade do dinheiro, mas donos dele, conseguimos fazer com que aquilo se multiplique. E não é porque vem tudo para o nosso bolso, é porque irradia na vida das pessoas. Quando você faz pensando no outro, Jesus olha para você. Sabe que eu amo? Porque os 4 amigos, aqui vou conectar uma outra história, só porque veio na minha cabeça. Quando os 4 amigos levam o paralítico pelo telhado, a Bíblia diz que Jesus curou o paralítico por conta da fé dos amigos que estavam no telhado. Quando você faz para o outro, Jesus está olhando para você. Quando você ajuda, você está sendo alvo do favor do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: melhor é dar do que receber. Se você acha que o testemunho maior é quando você recebe, você está enganado. O maior testemunho é quando você pode dar. Sabe, agora tem um problema. Todo mundo está dizendo que o dia que ter vai fazer. O dia que eu conseguir aquilo que me venderam na internet, eu vou ajudar os outros. Está errado. Você nunca vai dar, você nunca vai fazer, você nunca vai transbordar se a tua condição está no futuro. Porque você está esquecendo do tempo presente. Ajuda, amor, a gente faz com aquilo que temos nas mãos. Agora, você já viu o papo de final de ano das famílias da Mega Sena? Família de vocês: ai, não sei, porque nós temos a nossa reunião, nós comemos uma colomba. Como é que é o nome? Não, qual é o nome daquele outro negócio lá que chique, gente rica come? Como é que é? Um panetone.
Nós nem fazemos amigo secreto, coisa de pobre. Irmão, é muito bom, família. Nossa, é muito bom. Presente de R$50, ninguém respeita. O povo dá de 30. É muito bom. Você passa raiva, fica com raiva do parente no dia 25. Irmão, e tem uma coisa que é muito comum dessas festas de final do ano, que tá bem próximo da tal da Mega Sena. Aí é muito bom ver o povo falar: se eu ganhar na Mega Sena. Primeiro que já tem um ninja, ele diz: eu vou sumir. Ninguém vai me achar. E ele já canta a pedra: se eu desaparecer, não me procura, que eu tô milionário em um canto desse mundo afora. Uau! E aí tem o que é o generoso. Nossa, esse conhece o problema dos outros e começa a colocar na mesa: vou pagar o colégio dos teus filhos. Obrigado. Vou quitar a tua casa. Vou dar uma casa pra mãe. A mãe já: ai meu Deus, que filho maravilhoso. Ô gente, eu vou te falar: quem espera pra fazer, nunca fará. A Bíblia diz que aquele que espera o vento para semear, nunca colherá. Quem quer fazer, faz com o que tem agora. Quem quer ajudar, ajuda com o que tem agora. Tem 10, divide 10, dá 1. Ajuda com como você puder, mas tem que ser com agora. Eu quero que você entenda que é isso que atrai o favor do Senhor sobre nós e a felicidade genuína. Eu quero que você arranque isso do coração. Ai, porque eu sou infeliz. Não, irmão, cala. Você está vivo, rapaz. Você está acordado vendo essa mensagem. Você tem motivo de sobra para agradecer. Coloca na frente da tua vista os pontos incríveis da tua história. Começa a olhar todos os livramentos que Deus já te deu. Começa a trazer à memória tudo que Deus já fez por você. Lembra da onde Jesus te tirou. Começa a lembrar que tem gente que não tem onde dormir, não tem o que comer, e você comeu top, tá tudo certo. E se você comeu não tão bom como gostaria, começa a lembrar que tem gente que morreu de fome no mesmo dia que você reclamou da comida. Coloca isso na tua cabecinha. Lindo, você vai sair de casa soltando foguete. Você é feliz e não sabe. Você é feliz e não sabe. Você é feliz e não agradece. Deus te deu vida e você não percebeu ainda. Sabe, quando a gente coloca tudo na frente dos olhos, a gente diz: Deus, a minha vida, eu tenho muito motivo para agradecer. Aí a felicidade começa, a gente começa a transbordar. Mas tem um porém aqui. Ele está aqui. E aí eu preciso terminar aqui. É que a gente só entende a função de servir quando entendemos que fomos servidos primeiro. Nós só entendemos o amor de Jesus quando fomos servidos por Ele primeiro. Só que aqui mora um negócio. Já foi. Já aconteceu. A cruz já é uma realidade. O amor de Jesus já foi derramado sobre mim, sobre você. Ele se doou na cruz. O Pai entregou o Filho por mim e por você. A felicidade do céu reside em um sacrifício. A nossa felicidade reside nisso. Agora, quando eu passo para a minha vida, eu descubro algo maravilhoso e que você nunca mais vai poder esquecer. Você promete que não vai esquecer? Promete de dedinho? Sim. Você promete que não vai dizer que você é o homem mais sofrido da terra? Que a sua vida é mais difícil que a de todo mundo? Você promete que não vai ficar de ó céu, ó vida, ó azar, e vai tomar vergonha na carinha que Jesus te deu? Você promete que vai mudar a perspectiva sobre tudo? Então vamos lá. A sua felicidade não está no teu passado, vírgula. A sua felicidade não está no seu futuro. A sua felicidade não está no que você já viveu. A sua felicidade não está naquilo que você ainda vai viver. Eu vou melhorar.
A sua felicidade não está no carro novo, não está na casa nova, não está na família grande. A sua felicidade não mora no porvir, nem no passado. A sua felicidade mora no... Sabia que vocês iam errar. A sua felicidade mora no... Alguém falou servir. A sua felicidade mora no... Você só vai descobrir quando começar a... E como eu começo isso? Eu vou dar um exemplo. A pessoa que está do teu lado, você conhece? Parece bobo, mas a maioria de nós, quando perguntamos para quem senta perto de nós se ele está bem, a gente nunca espera a resposta. A maioria de nós falamos para centenas de pessoas todos os dias: oi, tudo bem? Como vai? E a gente nunca parou para ouvir a resposta, porque a gente não quer servir. A gente não quer ter que parar. A gente não quer ter que estender as mãos de verdade. A gente não quer ajudar. Quando foi a última vez que você viu um pneu furado de alguém e parou para ajudar a trocar? Sabe o que a gente diz? O problema não é meu. Quando foi a última vez que você viu o cartão de alguém no mercado sendo reprovado e pediu para ajudar a pagar a conta? Quando foi a última vez que você ajudou alguém de verdade? Sabe de uma coisa? Tem dias que eu tô no mercado, na padaria, que eu oro. Eu não tô brincando. Eu oro pro cartão do homem reprovar. Porque é viciante ajudar. É maravilhoso. Quando você diz assim: não passou? Posso? Aí a pessoa fala assim: sério? Aham. Você mete o cartãozinho, irmão, porque você já sabe que um dia o cartão teu não passava nem a pau. Eu sei, irmão. Tinha dia da minha vida que o cartão não passava nem com reza brava. Não ia. Ele me abandonava no momento mais difícil. E aí assim: aprovado. Aí a pessoa fala assim: muito obrigado. Aí, irmão, eu vai pro carro. Irmão, eu já vou pro carro chorando já. Mas eu vou ser o Senhor. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado. Sabe por quê? Porque a felicidade reside quando você serve o outro. Eu não gosto de pedir ajuda, mas aprendi que isso só acontece quando eu aprendo a ajudar quem precisa. Servir. Eu quero que você saia desse vídeo motivado a servir alguém, a servir às vezes a quem que você não gosta. Quer um copo de água? A pessoa fala assim: vai vir veneno? Prometo que não. Vou trazer a água lacrada. Sabe, pode ser muito simples, mas é uma coisa que muda a vida da gente para sempre. E eu vou contar só uma história que eu prometo que é a última vez que conto ela também. Quando eu tinha 19 anos, eu era líder de jovens de uma igreja muito pequena. Eu vou tentar não falar de valores. No primeiro eu vou falar. O outro pode dar inveja. Eu estava nessa igreja, convidamos um irmão muito simples para pregar, muito humilde. Me lembro da mensagem dele até hoje, o crente Águia. Ele era muito humilde. Nós éramos em 12 jovens. E eu fiz uma oferta para abençoar ele, porque ele tinha ido com o carro dele, tinha se deslocado de um bairro longe, e deu R$8 a oferta. Só tinha gente rica na sala. Irmão, eu peguei aquele envelope, olhei R$8 e falei assim: que vergonha.
Meu Deus do céu, não paga nem o combustível. O homem foi de Opala, não tem como pagar o combustível do Opala. Vamos deixar abastecendo com o carro ligado, ele nunca enche o tanque. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? Vou fazer uma oferta, uma segunda chamada? Vai ficar feio. Aí eu peguei, quem já viveu isso ou está vivendo sabe. Era sexta-feira, tinha uma nota na minha carteira para passar. Cinquentão. Irmão, R$50 dava para fazer muita coisa. Racha uma pizza com mais gente igual você. Coca de 3 litros. Se tiver de 4 litros, compra de 4 litros. Ninguém pede sobremesa, café só se for de graça. É assim. Eu olhei aquilo e falei, eu vou fazer. Tirei os R$50, coloquei junto com os 8, dei para ele. Ele abriu o envelope e falou assim, irmão, esse final de semana na minha casa vai ter carne. Puxa vida. Eu me lembro que eu falei, pô, que bênção, irmão. Abracei ele, dei um abraço nele. E ele falou assim, mas fica tranquilo, que o Senhor vai reverberar na sua vida 100 vezes mais. Falei, amém. Sou bom de conta. Saí, fiz a conta, 100 vezes deu muito. Falei para minha esposa dentro do carro, vida, se Jesus desse 10 vezes mais, nós tava rico. Mas eu nem sabia do que viria. Naquele final de semana foi a primeira vez que eu preguei num evento maior, que devia ter umas 300 pessoas. Naquele evento, eu me lembro que o irmão, o pastor que me recebeu, me chamou no final do domingo. Primeiro colocou a gente num hotel. Eu nunca tinha ficado num hotel na minha vida, chique. Irmão, dava para ver o mar. Eu nunca tinha visto o mar daquela vista. Tava me sentindo rico, com o ninho lá embaixo, tudo certo. Aí o irmão me chamou no final do domingo e disse, queremos te dar uma oferta. Eu falei, é? Como assim? Ele falou, vamos te abençoar. Quanto que você cobra? Eu falei, não sei. Não sei nem que cobra. Ele, não, a gente tem que te abençoar. Você veio, tem que pagar. É? Não sei, quanto o senhor quiser. Aí ele começou, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500. Me deu os R$500. Irmão, naquele dia eu saí chorando dali. Chorando porque fiz a conta do 10 vezes. Lembra do 10 vezes? Falei, caraca, devia ter acreditado no 100. Mas já que foi no 10, top. Aí, agora escuta só. A vida mudou, passou muito tempo. Eu só quero que você entenda como a felicidade nos servir e como nenhuma semente lançada é em vão. Eu estava muito tempo na frente, já vivendo com a minha esposa, já vivendo uma realidade muito melhor, graças a Deus. E um homem foi fazer uma oferta para um grande evento que precisava de ajuda. E ele falou assim, lembra, garoto? Ele não me conhecia. Que você deu um valor de R$50 e aquilo que você tinha era o seu tudo. E você entregou? E eu tô aqui já. Não, lembro. Aí ele falou, pois bem, a sua vida mudou há muito tempo e você ainda pensa que aquilo é o seu tudo. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu fazia uma oferta, eu fazia no mesmo valor daquela vez. Estava falando comigo, era exatamente eu. A vida mudou, mas a minha mentalidade ainda era lá de trás. Minha generosidade ainda estava conectada com o tempo de escassez. E a vida já tinha mudado. Ele falou, pois então, entenda que Jesus já mudou a sua vida. Transborde mais do que você tem transbordado. Irmão, eu na hora tomei uma decisão. Naquele dia eu não vou falar de valores. Eu entreguei a maior oferta da minha vida naquele dia. E eu pensei, irmão, que a minha esposa ia ficar bolada comigo, porque eu estava voltando liso, leso, solto, e tinha raspado os pila que tinha em casa tudo. Liguei para minha esposa, mandei uma mensagem, amor, resumo da conferência, fiz isso. Ela falou assim, amor, essa é a marca da nossa família: generosidade.
O João vai ser um homem generoso. O Noah vai ser um homem generoso. E aí, irmão, eu comecei a chorar e fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Lembra? Feliz, mais feliz é o que dá do que aquele que recebe. Só que nenhuma semente é esquecida. Eu espero que vocês entendam o que vem depois. A gente só vai descobrir quando começar a servir o próximo. A gente só vai descobrir o tamanho do Deus que a gente tem quando a gente começar a se importar com quem Ele se importa. Eu só posso te dizer uma coisa: vale a pena. Vale a pena ajudar, vale a pena se sacrificar pelo outro, porque a tua felicidade sempre será redobrada. Quer ser feliz? Serve quem está perto, serve quem está do teu lado. Faça isso. Termina esse vídeo, escolha alguém para servir, escolha alguém para abençoar. Faça algo para a vida de alguém. Faça isso por a vida de alguém. E eu não estou pedindo nada para você, esqueça de mim. Faz por alguém que está perto. Imagina que vergonha pedir algo para você. Nada. Faz por quem está perto. Faz por quem os teus olhos enxergam. Chama alguém da tua família que você sabe que precisa. Para de ignorar. Porque quando a gente descobre que esse é o segredo da felicidade, a gente se vicia em ser feliz. Tem alguém que quer ser viciado nisso? Levanta a mão. Jesus, Tu és o maior modelo de servir. Tu és o maior exemplo, Jesus. O Senhor fez tudo primeiro, Jesus. Tudo primeiro, tudo primeiro. O Senhor se entregou primeiro, serviu primeiro e deu o que tinha de mais precioso. Jesus, a gente não quer cair nesse papo desse tempo, aonde a felicidade está conectada em coisas que se destroem. Jesus, a gente quer a felicidade verdadeira. A gente quer a Tua paz dentro de nós. A gente quer poder servir as pessoas à nossa volta. A gente quer seguir o padrão que o Senhor ensinou. Não é sobre o que temos, é sobre o que carregamos. Jesus, é sobre o Senhor dentro de nós, a partir de nós. Deus, no nome de Jesus, Pai, coloca na frente dos nossos olhos. Traz para perto da gente. Quem que eu posso ajudar? Quem que eu posso servir? Quem precisa de mim que os meus olhos ignoraram até agora? Jesus, eu quero fazer algo pela vida de alguém hoje.
se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo dos amigos, dos inimigos, de todo mundo, entendeu? Aquele grupo de WhatsApp que você tá louco pra sair. Manda o vídeo e sai, tá ligado? Não fica, espera. Amém? E vamos de Jerusalém, um top. Não, irmão, a gente tá muito amigo, mas vamos, né, fingir novidade. Não, você tá onde? Aqui em Israel, com licença, já ligo. Mulher da Vivo ligou pra você e falou assim: não posso atender porque estou em Jerusalém. Me ligue depois. Irmão, não é normal. E eu quero que você caminhe comigo num texto bíblico que você vai levar um pouquinho de puxão de orelha. Ai, que bom, né? Apanhar em Jerusalém é um negócio bem importante. Aconteceu outras vezes e ressuscitou. Mas hoje é para que a gente aprenda algumas coisas novas, ou talvez ressuscitar algumas coisas que já ouvimos, mas que aqui faz muito sentido falar. O texto que a gente vai caminhar é Marcos, Evangelho de Jesus, conforme Marcos, capítulo de número 11, versículo 1 diz: E quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia que estava de fronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis um jumento pequenininho, amarrado. Porque aqui na minha tradução de jumentinho, tão fofinho, né? Um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o, trazei-o. E se algum homem vos disser por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe que o Senhor necessita dele e imediatamente ele os enviará para aqui. E eles foram, pegaram o seu caminho, encontraram o jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e os desprenderam. E alguns dos que estavam ali disseram: o que vocês vão fazer com o jumentinho? E eles disseram: Jesus mandou. E eles deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes e ele assentou sobre ele. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos e jogavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, o que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Aleluia! Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E essa é a entrada de Jesus, o Messias, o nosso Salvador, em Jerusalém. É muito conflito num texto só. Primeiro, há uma necessidade de lembrarmos que tudo que Jesus viveu foi para cumprir o que havia sido profetizado sobre ele. E o que nós lemos aqui foi profetizado: eis que o vosso Salvador vem montado em um jumento, filho de uma jumenta. Lá atrás já haviam profetizado. Zacarias havia dito: é assim que vai acontecer. E o Messias está entrando, e a gente tem uma expectativa sobre o Messias. Se chegar alguém muito importante aqui agora, ele não chega sozinho, ele chega com seguranças, alguém vem antes e organiza tudo a sua chegada. Jesus mandou os discípulos buscar um jumentinho, e assim começou o rolê de Jesus entrando. Eu estava esses dias no aeroporto e a gente chegou num hangar, e aí tinha vários policiais federais. E eles estavam investigando cada canto daquele lugar para dizer se era seguro ou não, colocando uma passagem de emergência, uma saída de emergência, e estava uma loucura, porque uma autoridade muito importante viria para aquele lugar. E é um homem. O que nós estamos falando é do Messias. A gente esperava pelo menos carruagens, a gente esperava pelo menos um cortejo real, mas era Jesus, simples, humilde, sabe, entrando montado em um jumentinho, e as pessoas gritando: Hosana, Hosana nas alturas. E a gente celebra isso, celebra porque quando nós olhamos para esse Jesus, o Jesus que a Bíblia me apresenta, eu digo: ele é igual eu, ele é normal, ele sente o que a gente sente, ele é a gente, ele é igual, por isso que morreu no meu lugar, porque ele era assim, e só que santo, sem pecados,
intocável. E foi assim que Jesus entrou. Só que eu confesso para você que, como garoto, e às vezes um pouco curioso, quando li esse texto lá no começo da minha caminhada com Jesus, ouvindo algumas conversas, percebi que algo estava estranho. Um detalhe que, como só tem gente rica aqui agora, que nunca tiveram um jumento, talvez não entenderam. Vou falar o que aconteceu quando eu li isso pela primeira vez. Eu coloquei no Google: quanto custa um jumento? Por que vocês estão rindo? É verdade, eu coloquei cerca na época de R$4.000. Então talvez você vai ficar muito feliz com essa mensagem, vai ficar muito inspirado, vai entrar no LX e vai comprar o seu próprio jumento. Aleluia. Só que você só precisa saber de uma coisa: jumento é um jumento bravo, teimoso, empacador, difícil de doma. Não é qualquer um que chega no jumento e sai dando um rolê de jumento assim, de boa. Não, irmão, o jumento, se ele olhar pra você num belo dia e dizer assim: não vou, ele não vai. E você tem que comprar outro jumento, vai ter que dar o teu jeito, porque se o jumento empacar, bebê, empacou. Só que olha que interessante, quando a gente olha pra como se faz, aí eu dei um outro Google. Como faz pro jumento ficar igual um gatinho? E aí, irmão, como é que faz? Você tem que, primeiro, ganhar a confiança do jumento. Acredita nisso? Você tem que virar amigo dele, irmão. Se ele tiver Instagram, você vai ter que seguir ele. Você vai ter que ter o contato visual com ele, olhar pra ele, fazer carinho nele. Uma semana, tá no Google, é só você pesquisar. E é verdade, eu conversei com algumas pessoas que trabalham com isso e eles disseram que é exatamente isso. O jumento é um animal que, se ele tiver medo, ele não vai. Se ele sentir qualquer temor, ele trava. Então, não é fácil subir no jumento. Agora, olha que loucura. Aí, beleza, você olha pro jumento e: oi, jumento, top, I love you, vamos ser amigos. Uma semana. Na segunda semana, a sua meta é subir nele. Você vai colocar o tapete nas costinhas dele e vai tirar. Uma semana, já estamos na segunda. E aí, no final dessa semana, talvez o jumento diz: pode deixar esse tapetinho aí de boa. E aí na terceira semana você vai começar a se apoiar em cima do jumento. Bom, isso demora 4 semanas. No final das 4 semanas, irmão, o jumento já tá olhando pra você, já tá fazendo assim, coraçãozinho pra você, que você dedicou muito tempo pra ele. Aí você sobe nele e dá um cutuquinho assim. E talvez ele ande. Talvez ele diga: não tô afim, não é a hora ainda. É cedo demais pra nós dois. Irmão, a loucura de tudo é que o que Jesus mandou buscar é um jumento que nunca ninguém fez isso. E aí agora temos um grande problema. É um jumento que nunca foi montado. Então, irmão, eu já começo: Senhor, abençoa o jumentinho que está indo para a região de Jesus lá, Senhor. Dá sentimento para esse rapaz, para ele ficar bonzinho, porque é o mestre, é o Messias que vai entrar. E olha que doideira, Jesus diz: eu quero um jumentinho que nunca foi montado, você vai encontrar ele amarrado. E aí eu encontrei algumas coisas e algumas pesquisas que fizeram ainda mais sentido. O jumento é amarrado, é um jumento que nunca foi montado e que não conseguiram. Então ele está amarrado porque, se soltar, vira problema. Já desistiram desse jumento. Eu quero que você comece a pensar, por favor, comigo nisso. Amarraram, já desistiram, não vai dar certo, esse jumento nem dá pra nada. Tanto é que quando chegam, soltam o jumento e liberam o jumento assim, na faixa. E é 4 contos o jumento. Lembra? Chegaram, desamarraram o jumento, os donos apareceram: vocês querem o jumento? Jesus mandou: então tá, pode liberar. Lá se foi o jumento. Agora vai começar o milagre. O jumento chegou até onde Jesus estava. E a Bíblia diz que as pessoas começam a jogar ramos na frente dele, estender tapetes e a gritar: Hosana, Hosana nas alturas. De maneira natural, isso não ia conseguir acontecer, jamais. O animal ia assustar, ia travar e não entraria. Mas o jumento entendeu mais uma coisa que a gente tem que entender rápido: que se ele estiver com a gente não precisa ter medo de nada.
Não precisa ter medo do que jogam na nossa frente, no que gritam no nosso lado, porque quem tem Jesus tem destino certo, endereço certo. Aleluia. O jumento entrou em Jerusalém. Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu com o jumento depois. E de tanto eu pesquisar na Bíblia também, eu encontrei. Está em Acrescentares, capítulo 12. Jumento ficou famoso em Jerusalém também, irmão. Ficou hypado. Estourado, todo mundo gritando o nome dele. Jumento, top, que é isso aí? Entrou com o Messias na cidade, voltou para casa. Chegou em casa, falou para a mãe dele: mãe, eu tô famoso. Tô famoso. Mãe não acredita. Eu entrei em Jerusalém hoje e o povo ficou assim, enlouquecido. Todo mundo via eu, todo mundo gritava: eu tô famoso, mãe. E a mãe dele disse: sério, meu menino? Sério? Que é isso? Aí, irmão, jumentinho feliz. E outro dia ele tentou voltar em Jerusalém de novo, pelo mesmo lugar que entrou outra vez. E aí quando foi entrar, irmão, desceram a lenha no jumento, chotaram ele, bateram nele, e varada nas costas, no lombo. E o jumento teve que vazar correndo de Jerusalém e voltou para casa. Aí chegou em casa, todo machucado, chorando. Aí a mãe do jumento falou: o que aconteceu, meu filho? E ele disse: mãe, eu não tô entendendo nada. O que foi? Eu fui entrar em Jerusalém de novo e dessa vez não deu certo. Bateram em mim, me machucaram, me feriram, me expulsaram de lá. E aí a mãe do jumento falou para ele: e aquele homem que entrou com você da primeira vez estava junto? Toma conta, dirige a minha história, dirige a minha vida. Me diz o lugar, me diz para onde, me diz quando, que eu não vou mais controlar. Jesus está completamente nas tuas mãos. Amém. Porque eu estou cansado de dar conselho pra gente que é igual ao jumento. Empaca toda hora. Não deixa Jesus governar de uma maneira plena. Está o tempo todo tentando dividir com Jesus o destino. Irmão, todas as vezes que a nossa vida dá muito errado, foi a gente que decidiu. Todas as vezes que a tempestade é muito grande, foi a gente que provocou. Todas as vezes que o paramédico chega, que a ambulância vem, que o bombeiro está chegando, foi a gente que chamou. Porque normalmente foi a gente que começou o problema. Por isso que logo, quanto antes a gente aprender melhor. E se eu pudesse assim encravar isso em você agora, para você nunca mais esquecer, todas as vezes que você for decidir qualquer coisa da sua vida, pergunte para Jesus primeiro. Todas as vezes que você for tomar qualquer decisão importante na sua história, pergunte para Jesus primeiro. Todas as vezes que você for fazer algo que altere o seu destino, pergunte para Jesus primeiro. Porque senão a vida vai ser o resumo de gente frustrada porque tomou decisões erradas e está colhendo a consequência das péssimas decisões. Agora, quando perguntamos para o Senhor, nós tiramos a possibilidade do erro, tiramos a possibilidade da dúvida e vamos direto para o lugar aonde Ele planejou. Lindo! A loucura de viver os planos de Deus é chegar no lugar que a gente nunca teria capacidade de sonhar sozinho. Imagina a cabeça desse jumento. Eu sei que não tem nada, mas imagina então a sua. Imagina você. Imagina eu. Que comecei a primeira série dentro de um restaurante com 30 pessoas. Que um dia, num domingo de Ramos, e fica sempre ligado, porque toda segunda-feira, há 3 anos, aliás, já estamos no quarto, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. E ela lhe disse: não me chamem de Noemi,
mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado eu de maneira amarga. Há uma versão que diz, entre aspas, o significado de cada nome, mas eu quero que você saiba que Noemi significa agradável. Esse é o significado do nome Noemi, agradável. E o que ela está dizendo é: eu não quero que vocês me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável. Agora eu sou Mara, eu sou amarga. Esse é um daqueles livros que você lê chorando, termina chorando, e você tem que revisitar algumas vezes para compreender o nível de dor que tem inserido nas entrelinhas dessas histórias. O livro é de Ruth, mas a história começa com uma mulher chamada Noemi. Noemi é casada, tem 2 filhos, e esses 2 filhos, junto com a sua família, Noemi e seu esposo, eles se mudam de cidade. Eles moravam em Belém. Belém, que significa casa de pão. Mas na casa de pão não tem comida, acabou a comida. E aí eles se mudam para um lugar chamado Moabe. Eles saem da terra deles e se mudam para um lugar chamado Moabe. E em Moabe, tudo o que poderia acontecer com Noemi acontece. A primeira coisa, o seu marido morreu. Noemi perdeu o seu marido. E a segunda coisa, Noemi perdeu os filhos. Os dois filhos que eram casados. E uma das suas noras tem o nome por Ruth. Então, basicamente, as 2 personagens principais são Ruth e Noemi. Mas o que eu quero falar com você hoje não é sobre Ruth, é sobre Noemi. Noemi é um retrato de muitos de nós. É o retrato do esgotamento. É o retrato da dor por palavras. Eu não sei como você se encontra, mas talvez o que eu vou falar agora você vai identificar, e se você identificar, saiba que isso é para você. Palavras como não aguento mais, não quero, não consigo, chega, para mim deu, são sintomas dessa palavra, esgotamento. Interessante que hoje nós temos palavras e nós temos diagnóstico para tudo. Hoje nós chamamos depressão pelo nome certo. Antigamente se chamava depressão de doença espiritual. Não, depressão é doença e precisa ser tratada. Existem as que são espirituais, sim, mas existe patologia. Existe síndrome do pânico, e que antes a gente chamava de covardia. Covarde, tá ficando louco. Existe isso. E na década de 70, nos Estados Unidos, foi pesquisado um nome que hoje é comum e que tem há milhões de anos, e desde que mundo é mundo sempre teve, o tal do burnout. E agora no nosso século é tão presente isso que a gente nem acredita. Você pode estar num avião e de repente alguém ter um surto e começar a gritar e ter que parar e sair do voo, porque senão vai dar um problema muito grande. As pessoas, elas entram em erupção. Só que esgotamento é um processo. Nada começa de repente, nada do nada. Sempre começa pequeno, cresce, não é tratado, e quando você vê, você está de mal a pior. Um amigo me ligou essa semana. Aliás, esse meu amigo é um amigo mais próximo, e algumas vezes eu identifiquei nele algumas coisas que me incomodaram bastante. Eu chamei ele e disse: cara, você está com um problema emocional, você está muito ansioso, a ansiedade está transpassando pelas tuas ações. Mano, baixa a bola, você está falando coisa que não é normal você falar, você está esgotado. E aí passou isso e ele continuou naquilo, quando nesses dias ele me liga dizendo: cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou chorando do nada. Eu começo a chorar, eu estou com medo, eu não sei o que eu sinto, eu só sei que é estranho. Eu tenho vários amigos, e talvez você tenha amigos, e talvez seja você, que
que se encontra nesse estágio. E aí quando eu olho para Noemi, Noemi está nesse estágio, porque o esgotamento deturpa a nossa visão sobre tudo. Deturpa a nossa visão sobre Deus, deturpa a nossa visão sobre o próximo, deturpa a nossa visão sobre nós, que é tão pior quanto ver Deus da maneira errada. Obviamente que Deus sempre é a primazia de tudo, mas quando nós começamos a confundir as emoções, a gente entra num looping muito difícil de sair. E aí nós chegamos nas doenças que são as doenças psicossomáticas, sabe? Depressão, síndrome do pânico. E eu não sou médico para falar de maneira profunda com você sobre isso, mas o que eu posso falar é sobre o esgotamento. E essa mulher é isso. Essa mulher, ela sai da terra dela, ela tem marido e ela tem filhos. E na terra onde ela vai, ela perde o marido e os filhos. Você imagina que você não quer sair da sua cidade para algo melhor, e quando você voltar, você está bem pior do que quando você saiu. Ninguém deseja isso. Isso é extremamente dolorido, vergonhoso. E a Bíblia diz que é isso que acontece com Noemi. Ela vai para Moabe, perde tudo, e agora ela sabe que em Belém voltou a comida e a prosperidade, e ela precisa voltar para Belém, só que agora sem nada. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Ter que fazer o mesmo caminho de volta, só que agora sem os filhos e sem o marido. Imagina como estão as emoções dela. Ela era Noemi agradável, mas agora ela está amarga. E a Bíblia vai dizer que no caminho para Belém, na volta para casa, ela olha para as suas noras, as suas duas noras, e ela diz: olha, gente, vocês não precisam me acompanhar. Vocês não devem me acompanhar, porque que esperança vocês têm em mim? Eu não vou ter mais filhos, e se eu ter filhos, vocês não vão esperar eles crescer para se casar com eles. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, vão embora. E aí a Bíblia conta que as duas choraram, as duas noras, em alta voz, mas uma foi embora e uma ficou. E a que ficou é a Ruth. E eu quero ler para você o que Ruth diz. Ruth diz para ela: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Eu quero que você entenda o que isso significa. Nos períodos de esgotamento, a ajuda talvez virá de quem menos você espera. Para que você compreenda o que eu estou dizendo, Moabe, a terra de Moabe, de estrangeiros, era depreciada. O seu povo não tinha valor, diferente de Belém. O que pode vir de bom de Moabe? Pois bem, uma moabita chamada Ruth está olhando para uma mulher em frangalhos e dizendo: eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você padecer, eu não vou deixar você não vai ficar desamparada. Aonde você for eu irei, aonde você estiver eu estarei. O seu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Comece a suplicar para que Deus te envie amigos que não abandonem você na hora que você mais precisa. Comece a suplicar para que Deus coloque na sua vida Ruths que talvez sejam inesperadas, mas no momento de maior dor sejam na sua vida o bálsamo de memória que você não está sozinho. O esgotamento, ele é difícil de lidar, porque é o ápice de dor. Mas existem algumas coisas que nesses momentos são necessárias. E a primeira coisa é que você precisa de uma Ruth perto de você. Está entendendo? Que enquanto você
ouve essa mensagem, Deus comece a trazer à luz quem é a Ruth na tua história. E se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue e que ela te faça lembrar que você não está sozinho nessa terra e que você não está desamparado, porque se a tua percepção é que todo mundo te desamparou, a palavra te lembra que sim, sempre haverá uma Ruth perto de você. Não, eu quero declarar isso para que você entenda: sempre haverá uma Ruth perto de você. Em nome de Jesus, se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue para te lembrar: você não ficará sozinha. A Bíblia continua. É a história de Ruth, é ela chegando, de Noemi chegando na cidade, e todas a chamando de Noemi. Oi, Noemi. Noemi, você voltou. Todo mundo está comovido com a dor dela, todo mundo sabe. Só que aí ela diz: não, gente, não, por favor, não me chamem de Noemi. Eu era Noemi antes de sair, mas a minha vida está destruída. Ela está dizendo, em outras palavras, isso: agora eu não sou mais agradável, eu sou amarga. É isso que eu sou, mas não é isso que ela é isso que ela enxerga. Entenda que às vezes o que você enxerga de você é uma imagem distorcida que a dor e as crises fizeram você enxergar. Mas o que nós enxergamos, o que Deus enxerga, o que as pessoas que te amam enxergam é totalmente oposto do que você vê. Se o que você vê é destruição, eu quero dizer que o que Deus vê é esperança. Se o que você vê é o fim, quem te ama vê como uma oportunidade de recomeçar. Você precisa apenas mudar a perspectiva de você sobre você e alinhar com a expectativa de Deus sobre a tua história. Deus, o que o Senhor vê, porque o que o Senhor vê é o que eu quero enxergar. Noemi se dizia amarga, mas Deus nunca viu Noemi amarga. Deus sempre olhou para Noemi e chamou ela de agradável. Sabe, Ruth nunca viu Noemi como Mara. Ruth sempre viu Noemi como Noemi. Então por que ela acha que é Mara? Porque ela está esgotada. E isso é o problema de tudo. Quando estamos esgotados, a nossa percepção se altera sobre tudo, sobre todos. Quando estamos esgotados, pensamos que não temos valor. Quando estamos esgotados, olhamos para um gatinho e enxergamos um leão. Os pequenos obstáculos se tornam grandes montanhas, e aquilo que é simples se torna uma calamidade. Estamos esgotados. Que a nora, isso aqui é demais, a nora de Noemi, a Ruth, casou de novo, e casou com um homem chamado Boaz. Boaz é pai de Obed, Obed é pai de Jessé, Jessé é o pai de Davi, e Davi, Ruth não abandonou ela, glória a Deus que não abandonou, porque a perspectiva dela mudou ao longo da história. Quando veio os netos, quando a família se refez, tudo mudou. Mas eu vou te dizer, tem gente que pensa que o esgotamento vem só dos dias maus. Não, o esgotamento também vem dos dias bons. Você acredita que é possível se esgotar na fase de maior sucesso da vida? As pessoas não entendem isso. Tem gente que pensa que só o pobre tem isso. Não, lindo, o rico também tem. Aqueles que conquistam grandes feitos também têm. E se você não cuidar, se nós não nos cuidarmos, em qualquer momento a gente pode se esgotar sem saber. A Bíblia conta a história de um homem chamado Elias, que venceu os soldados, os profetas de Baal, na espada.
uma guerra que ninguém poderia dizer que alguém poderia vencer, e ele venceu. Só que quando a notícia chegou para Jezabel, Jezabel disse que ia matar ele. Um homem que venceu soldados à espada morreu de medo de uma mulher e foi embora desejando a morte. Sabe o que é isso? Esgotamento. Esgotamento, lembra? Faz a gente olhar um gatinho e confundir com um leão. Faz a gente olhar um riacho e ver um mar tempestuoso. Não. Comece a perceber os ruídos à tua volta. Comece a perceber os sintomas. Seja uma Ruth na vida de uma Noemi. E se você é uma Noemi, clame para que Deus envie uma Ruth. Mas não esqueça que a tua perspectiva vai ter que mudar. Você quer uma palavra para que isso aconteça? Eu vou perguntar. Você quer uma palavra para que isso aconteça? Você acredita que com um versículo é possível renovar a esperança? Que com uma palavra de Deus é possível restaurar a nossa fé? Eu vou dizer para você, a minha vida mudou com uma palavra na hora certa. E eu declaro que esta palavra encerra esse ciclo de esgotamento na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua perspectiva e visão sobre si, sobre tudo, sobre todos, sobre Deus. Isaías capítulo 41, verso de número 10. Prepara. Sabe assim, se você está de cinto, coloca o cinto e amarra. Puxa o cinto. Se você está esgotado, segura na cadeira. Olha, presta atenção. Se você está vivendo isso, é para mim essa palavra. Diga dentro do teu coração: Deus, eu quero que seja para mim essa palavra. Senhor, eu quero que seja para mim. Eu sou o alvo. Então prepara. Não temas. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. Eu te sustentarei com a minha mão direita. Não aparecer no teu caminho, Noemi, não mude o teu nome para Mara, porque tu és agradável e o Deus de Israel é o teu Deus, e Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Teve momentos que eu precisava de uma Ruth, e a Ruth não chegou, mas teve que nos momentos mais difíceis não desamparou.